Olá, muito obrigado por nos receber em sua casa e participar conosco do Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Nossa convidada de hoje é promotora de justiça aposentada e possui uma enorme ligação com Caratinga. Reside em Belo Horizonte e veio à cidade especialmente para a inauguração do novo fórum, momento marcante e muito esperado da nossa comarca. O evento contou com a presença dela e de diversas autoridades do Ministério Público e do Judiciário. Temos o privilégio de receber uma pessoa super especial, grande, profissional e figura humana ímpar. Eu conto quem é daqui a pouco, eu volto já, não saia daí. O Começo de Conversa está de volta e hoje recebendo uma convidada muito especial, a promotora de justiça aposentada, doutora Marlene Almeida Fernandes, com atuação marcante no setor e que veio a Caratinga especialmente para participar da inauguração do novo fórum. Grande abraço, doutora Marlene, tudo bem? Tudo bem, Prazer, professor Eugênio. Muito grande recebê-la aqui. Estar aqui com vocês. Nos estúdios da UNEC TV, no programa Começo de Conversa, que agora esse é o primeiro programa que também será exibido pela TV Sistec. Pois não. A senhora chegou de BH? Eu cheguei ontem. Ontem. Né? E é um prazer para mim muito grande sempre estar e voltar a Caratinga. Aqui é a minha terra natal, minha terra querida, que eu guardo no coração com imensa alegria. E vir aqui nessa oportunidade da inauguração deste fórum é um prazer muito grande, porque sei que esse fórum é demais almejado e sei o que ele significa para a justiça, para os trabalhos da justiça em Caratinga. Eu quero cumprimentar os meus queridos conterrâneos, porque eu amo não só Caratinga, mas eu amo também todos os meus conterrâneos, não é? Tenho todos eles no coração. É uma homenagem muito bonita, né, o doutor Salatiel, que Sim. O seu nome foi dado à sala do Tribunal do Júri, é isso? Sim, isso mesmo. É. Salatiel também é uma pessoa de Caratinga, não é? Viveu aqui em Caratinga a sua infância, a sua juventude. Aqui nós namoramos, nos conhecemos, nos casamos, tivemos 3 dos nossos filhos, não é? E temos 3 caratinguenses que estão aqui conosco em Caratinga também para essa homenagem ao pai, não é? Para essa inauguração e para assistir o carinho com que o pai é tratado aqui em sua terra. Muito não bem. É? Doutor Salatiel, que é neto do doutor Salatiel. É Salatiel. O pessoal confunde, fala filho do doutor Salatiel, ele foi criado como filho. Sim. Doutor Salatiel de Rezende Fernandes foi o primeiro advogado de Caratinga. E ele tem um filho, Salatiel de Rezende Fernandes Filho, que foi cirurgião dentista aqui em Caratinga, e também o Salatiel de Rezende Fernandes Neto, seu neto, que foi criado por ele com todo carinho como filho, né? E ele também tinha os avós como os seus pais. E o doutor Salatiel chegou a trabalhar junto com o avô em alguma causa? Sim, sim. Quando o Salatiel se formou, o avô ainda advogava, embora já idoso, ainda advogava. E ele chegou a trabalhar, sim, com o avô, também junto com o seu primo, o doutor Geraldo Vigiano Fernandes, né? Salatiel e Geraldo tiveram escritório juntos, numa sala abaixo da casa do avô, né? E foi com o avô que os 2 netos estrearam no Tribunal do Júri de Caratinga. O avô, junto com os 2 netos, defendendo a mulher de um leiteiro que havia matado o marido com o descanso do carro de boi. E ela foi absolvida, claro. Bacana demais. Quando a senhora casou com o doutor Salatiel, ele já era juiz? Não, senhor. Não, já era advogado? Também não. Também não? Não, porque a gente começou muito cedo. Começou a namorar cedo. Muito cedo. Mas quando casou, ele ainda não estava formado? Não. Não. Bacana. Quando eu conheço o Salatiel praticamente desde menino,
porque nossas famílias eram amigas. A minha mãe era uma modista aqui em Caratinga, Bacana. costurava muito bem e tinha excelente freguesia muito boa. E a família dele, a avó dele, as tias, eram todas freguesas de minha mãe. Então, ele acompanhava a avó, as tias, à minha casa algumas vezes. Eu via de vez em quando. Mas isso aí, a gente era menino, crianças, né? Então, quando eu tinha 14 anos de idade, ele foi meu primeiro namorado. Ele era mais velho que eu, 5 anos, ele com 19, eu com 14. E nós iniciamos um namoro. No início, assim, meio escondido, não é? E quando eu fiz 15 anos de idade, minha mãe fez uma festa para comemorar os meus 15 anos, e ele foi. E minha mãe fez um bolo, um castelo, com a princesa saindo à porta e o príncipe chegando. E uma pessoa perguntou: Dona Inácia, a senhora esqueceu o óculos do príncipe? E minha mãe: que óculos? Que príncipe é esse que usa óculos? Era o doutor Era ele. Salatiel lá de óculos. Estava lá, estava lá. Estava lá. É. Muito interessante. Isso. E aí o casamento aconteceu em Caratinga? Bom, nós namoramos por um período muito grande, porque ele era estudante ainda, não é? Tinha terminado o 2º grau, estava iniciando o curso de Direito, e eu me formei professora primária em 61, ele se formou em Direito em 62, e nós ficamos noivos nessa época, em 62, e nos casamos em 1964. 64, ele já advogava. Aí ele já advogava, junto com o Geraldo Vigiano. E a senhora era professora? E eu, professora primária. Professora primária. Se tornou uma brilhante promotora de justiça. Depois, quando foi criada... Influência dele? Sim, por certo, sim. Porque vivendo com ele e na proximidade com o avô também, não é? E ouvindo muitas coisas a respeito do direito, a gente vai, assim, admirando e passando também a gostar, não é? Então, eu tinha muito vontade de fazer meu curso de Direito, mas Caratinga não tinha. E eu tinha filhos pequenos, para me deslocar era muito difícil. Então, eu só tive a oportunidade de fazer o curso de Direito quando ele foi juiz em Teoflotone e era professor lá na faculdade, na Fadito, né? Faculdade de Teoflotone, e foi lá que eu fiz o meu curso de Direito. Então, vocês moraram em Teoflotone? Moramos em Teoflotone. Antes de morar em Belo Horizonte? Sim. Quando o avô dele sofreu um derrame, ele tinha passado no concurso para juiz pouco tempo. E o avô disse... Ficou em cadeira de rodas, o quintal da nossa casa era um quintal único, e os meus meninos iam para lá, para a casa do avô, empoleirar na cadeira para passear de cadeira de rodas com o avô dentro de casa. E o avô, muito apegado às crianças, ele dizia: se levar esses meninos, leva a minha vida. Então, nós ficamos, ele indo e vindo, Itaiomi, Itambacuri, não é? Passou por essas comarcas. Por essas comarcas. E só com a morte do avô é que ele levou a família para Teoflotone e levou a sua avó, que ainda era viva, alugou uma casa, uma ao lado da outra, uma para nós e uma para ela, não é? E ela morou lá conosco todo o período que nós estivemos em Teoflotone. É interessante que ele, que foi tão bem cuidado pelo avô, a ponto de considerá-lo como pai, ele teve a oportunidade de retribuir. Bacana. Ontem, quando vinha para Caratinga, eu passei pelas terras que pertenceram ao avô dele, aqui próximo, né, de Bom Jesus do Galho, e aí me lembrei que todo sábado era obrigação dele levar o avô à fazenda, num jipezinho 51, sabe? E levava e tal. E quando chegava aos fins de semana, passear com o avô na cidade e tudo mais, levar à igreja. O quarto filho, a senhora falou que não nasceu em Caratinga, nasceu em Teoflotone. Minha filha caçula, Thaís, é teoflotonense, nasceu em Teoflotone. Meio baiana. É meio baianeira. Baianeira. É. E a ida para Belo Horizonte se deu quando, doutora? Em 1981, ele foi promovido para Belo Horizonte e nós deixamos Teoflotone e nos mudamos para Belo Horizonte. E lá também atuou como juiz? Atuou como juiz lá no fórum e depois, muitos anos, 6 anos ele ficou em vara de família, não é? E depois foi para o Tribunal de Alçada, onde também ficou por muitos anos, até galgar o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça, sendo primeiro filho de Caratinga, que chegou a essa posição, não é? Isso em 1996, foi em fevereiro de 96, e
em novembro de 1997, infelizmente, aos 59 anos de vida, ele faleceu. Uma justa homenagem, né? A sala do Tribunal do Júri levar o seu nome, hein? Olha, eu sou suspeita, mas eu acho justíssima. Mas eu sei... Justíssima, porque, professor Eugênio, ele amava Caratinga, sabe? Sim. Ele tinha, assim, uma alegria de estar em Caratinga, sabe? De voltar a Caratinga. Era, assim, a terra dele, que ele teve a infância brincando ali naquela praça Getúlio Vargas, ali em frente ao fórum, não é? O avô, à tardinha, chegava da varanda, Salatiel, ele chamando para ir tomar o banho, para ir... Nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu quero voltar na questão dessa homenagem, principalmente na construção do fórum, que eu sei que tem a participação importante da senhora. Não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo. Estamos falando com a doutora Marlene, ela que é promotora aposentada e que veio a Caratinga participar das homenagens ao seu marido, falecido, doutor Salatiel, que é um filho ilustre de Caratinga e que dá nome à sala do Tribunal do Júri. Não saia daí, nós voltamos já já. Estamos de volta com o começo de conversa e você que chegou aí agora vai poder assistir o segundo bloco da entrevista com a doutora Marlene Almeida Fernandes, ela que é promotora de justiça aposentada e que veio a Caratinga especialmente para a inauguração do novo fórum, um momento importante e histórico vivido pela nossa comarca. Doutora Marlene, vamos lá na construção do novo fórum. Pois não. Nós sabemos que a senhora teve uma participação muito importante nisso, né? Qual o início dessa história toda, né? Primeiro, eu tenho uma curiosidade muito grande. Como que vocês conseguiram desocupar aquela área ali? São vários prefeitos em vários mandatos tentando ocupar aquela área ali. A cidade conseguiu erguer um prédio imponente como é o do Fórum. Bom, professor Eugênio, a minha participação não é minha participação, é a participação do povo de Caratinga, principalmente das autoridades de Caratinga, né? O Executivo, o Legislativo, o Judiciário, todos se uniram. E pessoas ilustres de Caratinga, os jornalistas, né? O pessoal de jornal, todos se uniram nesse trabalho, não é? O início da conversa foi o seguinte: alguém de Caratinga me ligou e disse: você poderia ajudar a ver por que esse prédio nosso do fórum não sai? Poderia ver aí no Tribunal de Justiça se teria como agilizar isso? Pois não. Aí procuramos o doutor Jorge Paradella, que era o chefe do Serviço de Engenharia do Tribunal de Justiça, e quando eu expliquei a situação, ele disse, eu não, aí já fomos em equipe, eu não fui sozinha nada, fomos em equipe, prefeito da época, né, seu Humberto Luiz nos acompanhou. Isso em que época? Mais ou menos, há quanto tempo isso? Olha, há 10 anos. Tem 10 anos a luta por isso aí, por esse fórum. Então, o doutor Jorge disse o seguinte: a Prefeitura de Caratinga deu para a construção do Fórum de Caratinga um terreno às margens do rio Caratinga, que é o terreno lá na Praça da Estação. Sim. Já havia sido votado e já tinha sido feita a destinação daquele terreno para a construção do novo fórum. Só que nós sabemos que Caratinga é uma cidade que sofre sempre as questões de enchentes, né, nas cheias do rio, nas chuvas, e aquela região é uma região que é alagada com facilidade. Então, o que foi estudado aqui é que para construir esse prédio lá, ele teria que ser construído todo sob pilotis, para proteger o prédio das enchentes. E a construção de um porte no nível que se tem pensado para Caratinga, sob pilotis, encarece em muito a obra. Então, isso é que tem atrasado a construção. Então, essa comissão, né, essas pessoas, líderes aqui de Caratinga, nós fomos todos ao superintendente, ao gerente do patrimônio da União no estado de Minas Gerais, né? Fomos fazer uma visita a ele e
nós, assim, apareceu a ideia daquele terreno lá, porque aquele terreno lá, uma área de quase 7.000 metros quadrados, o DNR tinha sido extinto, livre lá, não é? Então, o doutor gerente lá do Patrimônio da União, agora me fugiu o nome dele, ele foi por demais solícito conosco e ele nos animou muito. Ele disse assim, da grande possibilidade da gente conseguir o terreno para a construção do fórum. Então, tinha que imediatamente começar o processo para a obtenção, então, do terreno. E era lá, nessa gerência, que se fazia o processo para encaminhar para Brasília. Então, foi feito o processo, a proposta dele é que a prefeitura fizesse uma permuta, que doasse o prédio antigo para a União, que poderia aproveitá-lo para algum de seus órgãos aqui em Caratinga, e a União doaria o terreno para a construção do prédio. E assim foi feito o processo. O processo tramitou, precisava de ingerências lá do Tribunal de Justiça, nós íamos aos presidentes que passaram lá, né, nesse período todo desses 10 anos, não é? E, finalmente, o processo foi feita a avaliação do fórum e do terreno para viabilizar a permuta. Para ver se os valores se equivaliam. Nesse momento, o prédio antigo do fórum teve um valor bem inferior ao valor do terreno. Então, a prefeitura tinha que voltar uma quantia que era uma quantia, assim, para a prefeitura era considerável. E a prefeitura não tinha, naquela época, naquele momento, não dispunha desse valor. E isso aí obstruiu um pouco essa negociação. Então, o que ocorre? Nesse momento, o presidente do Tribunal de Justiça era o desembargador Joaquim Herculano, né? E ele, e nós todos, né, procuramos o deputado Mauro Lopes, o seu filho Adal Clever, e eles muito prontamente se dispuseram também a nos ajudar, e foi com a ajuda deles que lá no Departamento Jurídico do Ministério do Planejamento em Brasília se obteve a proposta de trocar o processo de permuta por doação. Isso aí, a participação efetiva dos nossos deputados. A seu pedido também, né? A nosso pedido, nós todos de Caratinga, da equipe de Caratinga que estava envolvido nisso. Na comissão dessa, né? Nós sabemos disso. Bacana. O desembargador Herculano Rodrigues, ele também teve uma interferência muito efetiva junto aos nossos deputados, né? Não só nós pedimos, mas também ele, né? E o acatamento foi assim muito bom. E eles então conseguiram lá no Ministério do Planejamento em Brasília que viesse a doação e não a permuta. Aí teria que fazer um novo processo, novos documentos, novo processo foi montado e encaminhado a Brasília. Então, a União doou ao Estado de Minas Gerais o terreno e o Estado de Minas Gerais doou o terreno ao Tribunal de Justiça. Aí tinha que entrar no orçamento do ano seguinte para a construção, não é? E aí foi tudo rápido. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Foi a união de muitos esforços, muito interesse do nosso povo, dos nossos líderes, né? Com esse processo de doação do terreno no fórum, sim, a prefeitura manteve-se dona do antigo prédio. Sim. E a cidade ganha porque o prefeito já anunciou e o prefeito eleito confirmou que aquele prédio vai se tornar uma casa da cultura. Achei bacana demais, muito bom. Maravilhoso. Vai ser preservado e nós ganhamos espaço cultural. O prédio, em termos de instalação, passa a ficar um prédio moderno, muito mais bonito. Agora, o que a cidade, a comarca, efetivamente ganha com esse novo fórum? Professor, sem ser só um prédio bonito. Ela ganha uma condição de funcionabilidade, né, da justiça
né? A justiça vai funcionar muito melhor, com um espaço muito maior. Celeridade também? Celeridade também, por certo, não é? Ali era muito acanhada aquelas instalações ali naquele fórum antigo, além do Tribunal de Justiça já ter locações, várias locações na cidade, porque já não comportava ali. Então, Caratinga, ali construiu-se um prédio de 7 andares, me parece que para 14 varas. 14 varas. Caratinga tem atualmente 6 varas. 6 varas, é? 6 varas, não é? Então, tem a possibilidade de expandir a comarca com mais 8 varas. O prédio antigo nem dava nem essa possibilidade. havia essa possibilidade, não é? E Caratinga sempre foi um município muito grande, com um volume de trabalho muito grande, e ali tem possibilidade de expandir, criar mais varas e ter uma justiça mais célere, mais forte, mais atuante e mais disposta, porque trabalhando com mais conforto, não é? Que é bom para todo mundo, bom inclusive para todo mundo. Para os usuários, né? E também levar o fórum para aquele local ali. Aquele local, eu fui criada naquele canto, não é? Eu sou de lá, do bairro dos Rodoviários. Meu pai era funcionário do DNR, né? Bairro dos Rodoviários. E hoje eu acho aquelas casinhas ali perto do santuário, eu fui criada numa delas ali. Meu pai era escriturário do DNR. Na perto da Dona Darli. Justamente, ali perto da Dona Darli. Então, eu acho que favorece Caratinga na sua expansão. Com certeza. A cidade, não é? Uma outra área de crescimento. Uma outra área de crescimento. Nossa conversa está muito boa. Sim. Nós estamos aqui com um bate-papo muito bom com a doutora Marlene Almeida Fernandes, ela que é promotora de justiça, esposa do falecido doutor Salatiel Fernandes, e que foi homenageado, tendo seu nome dado à sala do Tribunal de Júri do Novo Fórum de Caratinga. Nós voltamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco e vamos falar sobre assuntos também muito interessantes. Vamos falar de Lava Jato, vamos falar de corrupção. Não saia daí, nós voltamos já já. Com o começo de conversa, o nosso bate-papo especial com a doutora Marlene Almeida, promotora de justiça aposentada, marcando presença aqui na UNEC TV, em um programa que também será veiculado pela TV Sistec. Doutora Marlene, homenagem ao doutor Salatiel, o que isso significa? Olha, para mim, esposa, para meus filhos, para a família dele, isso significa uma alegria muito grande ao ver o reconhecimento do povo de Caratinga, não é? O retorno, né? Assim, do carinho, da amizade, do amor que ele teve por essa terra, né? Ele viveu aqui e amou sua terra. E também o reconhecimento do trabalho dele na justiça. Porque eu disse, eu sou suspeita, mas eu acompanhei o trabalho dele desde o início dele da carreira de juiz. Ele era uma pessoa muito sensível, de uma consciência muito delicada. Então, ele trabalhou a vida toda na magistratura com aquela preocupação seríssima de decidir com acerto todos os processos que passaram por sua mão. Não é? Sofreu muito em vara de família, sofreu muito quando foi juiz criminal, não é? No interior, e eu presenciei a preocupação dele, às vezes perdendo até o sono durante a noite com um determinado processo que tinha para resolver. Aquela preocupação constante do acerto, de não prejudicar o próximo ali naquele processo que tinha em suas mãos. O trabalho do juiz é um trabalho muito sério, muito sério. Então, para nós da família, significa o reconhecimento do que foi a vida profissional dele e o reconhecimento do que significou Caratinga para ele. Eu só tenho a agradecer às lideranças que tiveram a Câmara Municipal de Caratinga, que mandou para o Tribunal de Justiça proposta de homenagem a ele, e ao
aos juízes de Caratinga, não é, que participaram desse trabalho para a obtenção desse fórum e que também propuseram essa homenagem a ele. O nome dele é o Salão do Tribunal do Júri, não é? Esse Tribunal do Júri, onde ele estreou com o avô, ainda um jovem advogado, né? Tem uma relação, uma coisa com a outra, e eu me sinto muito feliz, muito emocionada, não é, com essa homenagem. Como que a senhora vê a Operação Lava Jato e a atuação do Ministério Público? A senhora que é da área. Bom, a Operação Lava Jato é um dos trabalhos mais árduos, que mais sacrifício traz aos magistrados e aos promotores de justiça que nela trabalham, não é? E que tem essa repercussão no país todo, mas é um trabalho seríssimo, dirigido pelo esse juiz Sérgio Moro, que é um magistrado competentíssimo, todo mundo sabe disso, e o Ministério Público tem mostrado uma atuação também magnífica nesse trabalho da Lava Jato, não é? Que busca punir os crimes sérios praticados por pessoas de posições tão relevantes em nosso país. Não é? Então, é um trabalho que merece o nosso aplauso, que merece o nosso apoio e, por certo, eu sou muito otimista. Ela não vai acabar, não. Eu sou otimista, ela vai continuar. Então, vou pegar o gancho e perguntar para a senhora. Sim. O que a senhora acha do pacote anticorrupção que eles tentam aprovar? O pacote anticorrupção, na sua essência, não é? Ele trazia coisas realmente muito adequadas, muito sérias e muito necessárias. E, lamentavelmente, ele foi desvirtuado naquela fatídica madrugada, que, inclusive, eu me encontrava em Brasília, eu vi aquelas manifestações, lá eu acompanhava o nosso presidente da Associação Mineira do Ministério Público, o Dr. Perdigão, numa reunião de aposentados lá em Brasília, e foi, assim, uma surpresa terrível saber que naquela madrugada desvirtuaram esse pacote, invertendo, não é, alguma coisa, querer criminalizar magistrados e promotores de justiça por seu trabalho. O magistrado, o promotor de justiça, ele é uma criatura humana, ele age de acordo com a sua consciência. Eu disse aqui do trabalho do meu marido, era um trabalho sério, imbuído sempre do desejo de acerto, não é? Eu acredito que os magistrados, né, não vou dizer que não exista erros na magistratura, a condição humana pode trazer maus magistrados, também existem, mas eu acredito que ser penalizado pelo exercício do seu trabalho, exercício da sua tarefa, aí foi demais, não é? Terrível, isso foi terrível. Essa última delação que está em curso ainda da Odebrecht e que parece que vai elencar aí mais de 300 políticos na lista da Lava Jato. Com esse tipo de político que nós temos convivido com ele hoje, aí o país tem jeito? Olha, professor, lamentavelmente, eu sempre acho que o problema do Brasil é um problema básico de educação, não é? Nós podemos tirar esses políticos que nos envergonham, que têm atitudes que não merecem nenhum acatamento por parte da sociedade, não é? Mas eu acho que é preciso investir na educação. Para poder escolher direito, Para né? poder escolher direito. Ah. Não adianta tirar esses e colocar a gente lá da mesma qualidade, do mesmo nível. É preciso ter muito cuidado na hora da escolha. O voto nosso é coisa seríssima. Vem pesquisar, procurar saber quem é aquela pessoa que está merecendo o nosso voto, não é? E acho que vamos ter fé que o Brasil tem chance, mas eu acho que é preciso investir muito na educação para formar cidadãos com uma consciência política mais séria, né? Mais correta. Eu sempre falo que política é uma coisa boa, né? E necessária. Sim, claro. E o político ele não é um ser de outro planeta. Não. Ele é daqui, né? Um ser daqui, humano como nós somos todos. nós que os Isso. colocamos lá. E só a educação que vai resolver isso. Infelizmente saiu
recentemente o resultado agora de um índice que mede a educação, que é o PISA, e que compara o Brasil com os países em desenvolvimento e desenvolvidos, e o Brasil está lá na rabeira, perdendo, inclusive para alguns países da América Latina. Então, eu também acredito que é só educação para só a educação para modificar isso e para salvar o Brasil. Nossa conversa está muito boa. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Eu espero recebê-la mais uma vez aqui em outra oportunidade. E a Câmara está à sua disposição para suas considerações finais. Bom, para encerrar, eu quero, como eu vim a Caratinga para a inauguração do fórum, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer aos caratinguenses que se empenharam, não é? Essa equipe grande de Caratinga, legislativo, executivo, judiciário, os nossos parlamentares, que eu já disse aqui, o deputado Mauro Lopes e o filho da Alcléia, todos se uniram para a obtenção desse terreno e a construção desse prédio. É um momento de agradecer e manifestar a nossa alegria por essa conquista tão grandiosa. Então, Maria, muito obrigado pela presença, muito obrigado por nos permitir esse momento importante aqui. Foi um prazer para mim, professor. Nesse bate-papo, e espero revê-la em outra oportunidade. E você que está nos assistindo aí, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela audiência, e até o nosso próximo encontro em mais um Começo de Conversa, se Deus quiser.